Muito bem, nós vamos dar continuidade ao estudo do nosso Livro dos Espíritos, parte 3ª, Leis Morais, capítulo 8, Lei do Progresso. Nós vamos entrar no último item, o item 6, influência do Espiritismo no progresso. Lembrando que esse tema deveria ter sido estudado por nós na última quinta-feira, mas por problemas técnicos aqui do Pautalk, nós não tivemos estudos, né? Então, a gente retoma o nosso raciocínio a partir de hoje, então. Eu queria começar a fazer a leitura, aliás, um livro que eu recomendo para vocês que foi uma agradável descoberta, né, porque muitos livros estão aí à nossa disposição, mas nunca nos damos o trabalho de olhar, de dar uma folheada, de abrir no computador, seja lá como for, e ele acaba ficando apenas mais um título no meio daquela bagunça do nosso acervo, né? E esse livro eu achei muito interessante, o livro de Leon Denis, chamado Síntese Doutrinária e Prática do Espiritismo. Ele é um livro feito por perguntas e respostas, do mesmo método que Kardec utilizou lá no livro O que é o Espiritismo. E Leon Denis coloca aqui várias perguntas sobre os mais diversos temas, por exemplo, para vocês. Fala sobre o homem, sobre a reencarnação, o lugar da reencarnação, a origem da vida sobre a Terra, os espíritos e Deus, a doutrina do Espiritismo, prática experimental, consolações, estética, preces e evocações. E traz aqui para nós alguns ensinamentos bastante interessantes. E eu tive aqui a grata surpresa de passar por algumas passagens, fazendo uma pesquisa, e gostei bastante do livro. Ele é um resumo, uma introdução para aqueles que estão se aproximando do Espiritismo, que não possuem ainda um conhecimento mais avançado, um conhecimento mais profundo, mas, né, bom dia, Darlene, mas traz para nós aqui complementos interessantes. Vocês podem encontrar na internet na versão digital, que é bastante fácil. Então, síntese doutrinária e prática do Espiritismo. Logo na introdução, eu queria pegar aqui um trechinho, porque Kardec nos traz, Leon Denis nos traz aqui na sua introdução, uma introdução para o estudo do nosso trabalho também, que eu achei bem interessante. Ele diz o seguinte, que o espírito humano, com efeito, deve submeter a certas regras sua marcha evolutiva e seus procedimentos lógicos. Está na sua natureza não passar a uma segunda verdade, senão quando já tenha assimilado a primeira, e de percorrer assim toda a série de princípios sem omitir um só de seus elos. Essa passagem nos leva a uma reflexão interessante, porque mostra, só um instantinho, nos mostra a construção de um raciocínio, né? Assim como hoje na nossa vida pedagógica, na nossa vida acadêmica, nós passamos por várias etapas de aprendizado, né? Que são ali processos pedagógicos, que nós vamos desde aquilo que é mais fácil até aquilo que é o mais complexo. A mesma coisa acontece com relação à ciência, a mesma coisa acontece com relação à filosofia e também com relação à espiritualidade. Porque para entendermos exatamente aquilo que nos envolve desse mundo invisível e a nossa própria natureza, é fundamental que a gente comece primeiro entendendo essa nossa relação com essa força superior, e desde os tempos mais antigos o homem então foi se aproximando da natureza, temendo e adorando aquilo que para ele era desconhecido, foi criando simbolismos, criando rituais, criando dogmas, criando bases filosóficas, ainda que das mais primitivas, até chegar naquilo que é realmente real. Porque, do contrário, nós continuaremos ainda presos nas nossas ilusões, nas nossas fantasias. Então esse processo vai sendo construído. Nós estamos passando agora por esse nosso processo. Então, mais uma vez, né, nós não temos a pretensão de dizer que aquilo que nós acreditamos é a verdade absoluta. Até mesmo aquilo que nós estudamos hoje depende da nossa interpretação, já que somos nós que temos que analisar, temos que produzir reflexões, trazer opiniões e tudo mais. Então a gente vai sempre se aprofundando, e o nosso raciocínio, conforme ele vai se desenvolvendo, nós vamos adentrando nesse campo mais, digamos assim, introspectivo da natureza humana. Aqui nós temos então nesse item 6, influência do Espiritismo no progresso. Antes de começarmos a fazer a leitura,
do Livro dos Espíritos. Nós vamos aqui pegar uma dessas questões, a questão 142 desse livro. Na 143, só para vocês entenderem aqui o porquê nós chegamos nessa questão, na 141 Kardec pergunta o seguinte, falando sobre aquela questão do julgamento da Igreja em especial, porque no século XIX ela talvez tenha sido a maior opositora da doutrina espírita, exatamente por acreditar que as manifestações, nós até estudamos isso ontem no Livro dos Médiuns, lá nos sistemas, né, que falava sobre aquele julgamento satânico de tudo aquilo que envolve comunicação com o mundo espiritual. Então, se um espírito se manifesta, ele é um demônio que está iludindo, que está seduzindo e tal. E aqui, nessa questão 141, Leon Denis complementa exatamente aquele raciocínio. Ele diz assim, entretanto, a Igreja não ensina e afirma o caráter satânico de certas manifestações espíritas? Responde aqui então Leon Denis, ele mesmo faz a pergunta e ele mesmo traz a resposta. A Igreja tem uma única palavra para explicar o que não compreende, Satã. No decorrer dos séculos, a Igreja sempre atribui a Satã todas as invenções do gênio, desde o vapor às estradas de ferro e a eletricidade. Está em sua lógica habitual, em sua característica, dizer que os fenômenos do magnetismo e as revelações espíritas são obras de Satã. Todavia, apesar dos anátemas, das mentiras, das calúnias da Igreja, a ciência progride. O gênio do homem evolui e o Espiritismo se tornará a fé universal do futuro. E aqui então é aí que entra a grande pergunta de Leon Denis na questão 142. Então o Espiritismo é a religião do futuro? Ele responde, ele é, antes de tudo, o futuro das religiões. Aquela frase clássica que a gente sempre diz, que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro da religião, é exatamente nessa questão 142. Então o Espiritismo é a religião do futuro? Ele é, antes de tudo, o futuro da religião. O Espiritismo, como seu nome indica, é a mais alta e mais científica forma de espiritualismo. Ele é, ao mesmo tempo, já o dissemos, uma ciência positiva, ou seja, aquela que é experimental, uma filosofia moral, uma solução social. Sob todos esses títulos, ele responde admiravelmente às exigências do pensamento moderno, às necessidades do coração humano e às aspirações elevadas da alma. Os progressos do futuro confirmarão cada dia mais os seus ensinamentos e sua doutrina. Podemos, pois, afirmar que o Espiritismo é o credo futuro da humanidade. Naturalmente, para aqueles que não conhecem o Espiritismo, que professam outra filosofia, vão, de certa forma, dizer que é uma certa pretensão, uma certa arrogância de imaginar que a filosofia espírita seria aquela que superaria a todas e unificaria a todas, na verdade, porque cada um é dono da sua própria verdade. Mas o que Leon Denis nos chama a atenção aqui, nesses detalhes, ele diz que é a mais alta e mais científica forma do espiritualismo, e de fato o é, se nós compararmos com as outras religiões que nós temos sendo professadas pelo mundo afora. Cada uma traz ali os seus misticismos, os seus rituais, mas sem a razão como referência para analisar se aquele procedimento, se aquele pensamento, de fato, ele tem uma razão de existir. Porque nós colocamos hierarquias, colocamos todos os simbolismos, como nós dissemos no início. Você entra num templo cheio de símbolos, o que significam esses símbolos, de fato, para a natureza espiritual do ser humano, a não ser levá-lo a fixar o seu pensamento no mundo espiritual? De que forma que nós podemos utilizar uma metodologia científica, e nós já estudamos sobre isso, nós lembramos que toda vez que vamos analisar um elemento, um evento da natureza, dentro de um raciocínio científico, ele precisa passar por um processo. E esse processo significa o seguinte: primeiro, nós observamos um fato, propomos um fato. Depois da proposta desse fato, nós levantamos as hipóteses para ele ter acontecido, hipóteses que sustentam o seu funcionamento, a sua existência. Depois nós fazemos então as experimentações e finalmente nós chegamos à conclusão. Se nós pegarmos um fato, qualquer que seja, dentro da religião tradicional ocidental em especial, como por exemplo, vamos colocar alguns dogmas que são alimentados pela Igreja, por exemplo, que fala sobre a criação do mundo. Quando nós abrimos ali o Antigo Testamento, lá no livro A Gênese, e encontramos que Deus criou o mundo em 6 dias,
descansou no sétimo. No sexto dia ele criou o homem do barro, soprou-lhe as narinas, deu o sopro da vida, depois tirou uma costela e surgiu Eva. Embora esse pensamento hoje, dentro desse meio religioso que aceita essa ideia, ele não seja propagado como sendo uma verdade, ao mesmo tempo também ele não é recusado. Ou seja, fala assim, mas esse é um simbolismo e tal, então significa que a ciência tem a razão? Não, não é bem assim. Então se a ciência não tem a razão, o que está escrito tem razão? Não, também não é bem assim. Então se nós aplicarmos esse método científico, primeiro vamos trazer então a ideia que o mundo foi criado em 6 dias. Vamos levantar as hipóteses, como o mundo foi criado em 6 dias. Somente através de um poder mágico superior, um poder supremo superior, que poderia criar essa mágica, já que nós temos aí até referência científica como posição. Vamos então fazer as experimentações. Como é possível nós geologicamente, biologicamente, nós fazermos com que o universo seja criado? E não foi o planeta apenas, foi o universo. Foi criado em 6 dias. Depois nós chegamos à conclusão. Esse fato, então, dentro dessa metodologia, ele é real ou ele é fictício? Nós chegamos naturalmente à conclusão de uma ficção, de um simbolismo. Não que aquilo que esteja escrito seja uma mentira, mas aquilo tem uma representação folclórica, alegórica, que precisa ser interpretado. Se nós levarmos ao pé da letra, nós entraremos num equívoco, bastando apenas colocando esse critério científico. Daí então, vai com Deus, Milena, bom dia. Bom dia, Camilo, Zélia, sou Paulo. Então nós temos aqui que é a mais alta e mais científica forma de espiritualismo, ou seja, nós olhamos para o mundo espiritual com uma análise crítica, com uma análise técnica de entender por que vai, como vai, o que acontece depois, quais são os elementos que compõem esse evento que acaba provocando essa grande transformação na nossa vida e tudo mais. Ele é ao mesmo tempo, já o dissemos, uma ciência positiva, essa ciência de experimentação, principalmente dentro desse contato que se tem com o mundo espiritual, que é aquilo que é mais prático para todos nós. Uma filosofia moral, ou seja, uma filosofia de consequências. Não basta apenas você dizer que ser bom ou ser mal já são 2 elementos de virtudes e imperfeições que sustentam uma filosofia. Por que ser bom, por que ser mal e o que acontece quando você opta por um desses 2 caminhos? E uma solução social. Lembrando que quando se fala sobre essa questão da visão da igualdade entre todos os seres humanos, da caridade, das virtudes, dos valores, isso certamente é uma transformação na nossa sociedade. E é isso que falta. Porque as religiões, de certa forma, têm esse objetivo de transformar o indivíduo espiritualmente. Mas quando uma religião traz ali as suas imperfeições, pela forma como ela professa a sua filosofia, das suas práticas, das suas cobranças e tudo mais, ela acaba sendo muito mais recusada do que aceita. Nós sabemos assim, que já colocamos sobre isso, bom dia, Balk, já colocamos sobre isso, que nós temos no nosso planeta 90% da população desses mais de 7 bilhões de habitantes que professam uma religião. Mais de 90%. Se mais de 90% professa religião, por que nós vivemos ainda nesse caos social de desigualdade, de violência e tudo mais? Nós não falamos nem das calamidades sociais, das calamidades da natureza, porque isso foge ao nosso controle. Ela simplesmente acontece como um ajuste geológico, ou um desequilíbrio climático, seja como for. Mas quando nós falamos em distúrbios sociais, e nós percebemos, mas como é que o planeta, com tanta religião, com tanta espiritualidade, com tanta filosofia, continua ainda nessa desigualdade? Exatamente porque elas trazem essas diferenças, trazem esses desequilíbrios entre si, disputando fiéis, como se fosse uma empresa conquistando clientes. A doutrina espírita traz para nós uma questão subjetiva. Você é aquilo que você é, independente do que você acredita, independente do que você pratica, é a sua natureza. Então, trabalha na natureza do indivíduo para fazer com que ele se transforme. E ele se transformando, sendo uma célula da sociedade, como o próprio Leon Denis traz para nós, a nossa sociedade é um grande organismo. Nós somos células desse organismo. Uma célula doente provoca ali um organismo doente. Então, é uma transformação individual para que possa alcançar essa transformação coletiva. Daí, então, uma solução social. Sob todos esses títulos, ele responde admiravelmente às exigências do pensamento moderno, às necessidades do coração e às aspirações elevadas da alma. Aqui uma coisa interessante. Atende às exigências do pensamento moderno. Nós estamos no século XXI. E hoje, quando você fala para alguém, para uma criança,
E eu posso dizer isso por experiência pessoal, né? Vocês sabem, minha sobrinha estudou num colégio de freiras, e ali então, embora não fosse um catecismo rígido que elas colocavam, inclusive tinham até uma certa abertura para outras religiões, inclusive tendo livros de Doren Contri e Alessandro Bighetto, que são dois pedagogos que trabalham com pedagogia espírita, tinham livros deles sendo estudados nessa escola. Então tinha uma liberdade de pensamento muito interessante. Mas muitas vezes naquelas pregações, nas comunicações, nas transmissões de ideias que as religiosas, que os professores religiosos transmitiam para os alunos, ficava aquela interrogação. Porque, por exemplo, mãe de Jesus, Maria, engravidou por poder do Espírito Santo, do anjo Gabriel que veio. E aí, de repente, as crianças perguntaram, mas espera aí, ela não engravidou porque ela teve uma relação sexual com seu marido? Pergunta simples de uma criança. Que não é mais aquela coisa de ficar abismada. As crianças têm conhecimento, elas assistem televisão, elas têm acesso à informação muito mais do que na nossa época. Eu lembro que hoje eu tenho 43 anos, mas eu lembro quando eu tinha 12, 10 anos de idade, eu ficava passando meu tempo brincando na rua. Porque eu não tinha informação para nada, não tinha acesso a nada, meu negócio era brincar e ir para a escola, só isso. Hoje as crianças estão antenadas em tudo que acontece. Os meios de comunicação são dinâmicos e elas estão acompanhando muito mais do que nós. Daí então, quando a gente começa a desenvolver um raciocínio dinâmico, um raciocínio questionador nesse sentido, qualquer informação que você transmite, ela pergunta, isso é verdade ou é mentira? Isso serve ou isso não serve? E as religiões hoje estão caindo nessa interrogação. De falar de milagres, de falar de grandes espetáculos, de falar de grandes poderes, e ela começa a olhar na realidade dela à volta, ela pergunta, peraí, mas isso é verdade mesmo? A coisa aconteceu desse jeito? Perguntar para uma criança, por exemplo, dizendo assim, olha, é verdade que por acaso o mundo foi criado nesse tempo todo, mas na escola, na aula de geografia, eu aprendi diferente. E aprendendo diferente, como é que ficou então? E vemos o quê? Que nesse caso o pensamento moderno exige um raciocínio diferente, exige uma ideia diferente. Né? Então isso aqui que o Leon Denis colocou no trabalho, nesse livro que foi publicado. Não tenho aqui exatamente a data de publicação dele, foi uma tradução do professor José Jorge. Eu não tenho aqui o que foi colocado. Mas o que a gente observa é exatamente isso. Né? Ele já trazia para nós esse pensamento. E um pouco antes, Leon Denis trouxe para nós também a influência do Espiritismo no Progresso, na questão 798, começando exatamente falando sobre isso. Como é possível que uma doutrina desse tipo que nós abraçamos hoje possa influenciar no nosso mundo, na nossa sociedade. Começando então na questão 798. Pergunta, o Espiritismo se tornará uma crença comum ou será apenas a de algumas pessoas? A princípio é de algumas pessoas, né? Segundo estatísticas feitas pela Federação Espírita Brasileira há 10 anos, no último censo, a gente aguarda aí os próximos números, nós temos que 20 milhões de pessoas se declararam espíritas ou simpatizantes. 20 milhões de pessoas no Brasil, num universo de praticamente 200 milhões de pessoas. O Brasil tem 191 milhões de habitantes, 20 milhões se declararam espíritas. Então, a princípio nós temos assim, algumas pessoas professam, mas a pergunta é, ele se tornará uma crença comum ou ele vai simplesmente desaparecer, ele vai morrer como aconteceram com as religiões do passado? Porque se nós acompanharmos a história e as crenças que eram professadas desde os tempos mais antigos, nós observaremos exatamente isso. Que algumas religiões nasceram, tiveram o seu tempo e depois elas acabaram praticamente 10%, né? Ou 5%, 10%, né? Então nós observamos que muitas dessas religiões, elas, com o tempo, elas tiveram o seu nascimento, o seu apogeu e depois decaíram. Basta a gente ver, por exemplo, as religiões dos egípcios, que hoje são muçulmanos, mudaram completamente aquilo que acreditavam no passado. Basta a gente lembrar de que forma que os gregos e os romanos também tinham ali as suas crenças, uma crença politeísta, tinha ali o panteão, né, muito mais ligado ao mundo que para nós hoje é uma mitologia, mas que para eles era realmente uma religião real. Quando nós pegamos tantas outras que com o tempo, né, o próprio druidismo também desapareceu. Hoje temos ali alguns resquícios da cultura celta, mas o druidismo mesmo desapareceu. Então nasceram, viveram e morreram. Então a pergunta é, a doutrina espírita também faz parte desse mesmo tipo de religião? Ou ela vai se transformar com o tempo? Respondem os espíritos, certamente ele se tornará uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade,
porque pertence à natureza e chegou o tempo em que deve tomar lugar entre os conhecimentos humanos. Haverá, entretanto, grandes lutas a sustentar, mais contra os interesses do que contra a convicção, porque não se pode dissimular que há pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, por orgulho, né? Outras por motivos puramente materiais. Mas os seus contraditários, ficando cada vez mais isolados, serão afinal forçados a pensar como todos os outros, sob pena de tornarem-se ridículos. Então, quando fala que o Espiritismo se tornará uma crença comum, como nós já dissemos, não significa que nós veremos Allan Kardec sendo falado dentro das instituições religiosas. Nós falamos dos princípios que o Espiritismo abraça, como, por exemplo, uma ideia simples da lei da reencarnação e a comunicação com os espíritos. Isso não é uma possessão, não é um patrimônio, não é uma patente espírita. Isso sempre foi dito na história da humanidade, em muitas culturas, e a doutrina espírita que fez, percebendo a lógica desse processo e a sua realidade, seja através de uma revelação, seja através de uma conclusão, percebeu então que ela era a nossa realidade. E hoje nós nos perguntamos quais são as religiões, por exemplo, que aceitam a reencarnação como sendo uma realidade. Nós temos o hinduísmo, temos o budismo, temos alguns segmentos do judaísmo, alguns segmentos que são reencarnacionistas, mas quando a gente fala sobre transmigração das almas, nós lembramos que na Grécia já se falava sobre esse processo. Temos ali as religiões que são de origem africana, que também falam sobre reencarnação, mas aquelas que são dominantes, como por exemplo a religião muçulmana, a religião cristã, os muçulmanos nós lembramos que fazem parte da maior religião do planeta. Se nós falarmos sobre, aliás, a segunda maior, né? Se nós falarmos do cristianismo, ele é maior. Depois a gente tem a religião muçulmana. Mas se nós pegarmos o cristianismo e separarmos em catolicismo e protestantismo, aí então a religião islâmica acaba assumindo a posição de maior religião do planeta. Então nós temos essas duas que são as mais, digamos assim, as mais ativas dentro da vivência dos países, das pessoas. Nós veremos que elas não são reencarnacionistas. E aí então pergunta, mas que diferença isso faz? Faz uma diferença absurda. Basta você analisar, por exemplo, que as situações que nós vivemos hoje no nosso mundo, as desigualdades, as dificuldades, os sofrimentos, as capacidades dos indivíduos, até mesmo o planejamento futuro, quer dizer, a gente age hoje de um modo completamente inconsequente, sem preocupação com o que vai acontecer depois. Então, se essa ideia da reencarnação, ou a lei da reencarnação, começar a ser compreendida por todas essas filosofias, nós veremos ali então uma grande reformulação, uma grande transformação no nosso mundo. E também a própria comunicação com os espíritos também. Bom dia, Wagner, bom dia, pessoal. A própria comunicação com os espíritos. Porque então nós pensaremos assim, a vida continua no mundo espiritual e ela tem um dinamismo muito diferente daquilo que era transmitido dentro dos dogmas religiosos, daquela ociosidade perpétua de ficar aquela vida contemplativa no mundo espiritual, ou aquele sofrimento eterno. Então nós começamos a ver um mundo diferente com uma nova esperança. Uma esperança de continuidade, uma esperança de regeneração, de crescimento, de reequilíbrio do indivíduo. O sofrimento já não é mais o mesmo, porque você não vai sofrer pela perda de um ente querido, mas você vai ter certeza da sua existência. Vai entender sobre a influência do mundo espiritual. Então são esses conceitos que o Espiritismo hoje estuda, são conceitos que mais dia ou menos dia começarão então a participar da rotina dessas outras religiões, né, das instruções que elas transmitem, e elas naturalmente vão começar a se transformar. Algumas vão se reformar e vão continuar. Outras vão simplesmente se dissipar. Porque os seus pilares de sustentação simplesmente vão ruir. Porque são incompatíveis com essas verdades. E como os espíritos colocaram, mas os seus contraditores, ficando cada vez mais isolados, serão afinal forçados a pensar como todos os outros, sob pena de tornarem-se ridículos. Algumas religiões do passado terminaram, outras nasceram, e assim o mundo vai se transformando. Fernanda colocou,
É incrível como ainda caímos em tantos condicionamentos, mesmo no espiritismo. Esperamos que realmente dos que sejam espíritas possamos estar atentos e não cairmos no dogmatismo e no proselitismo, que possamos ser conscientes da nossa responsabilidade quando falamos sobre o espiritismo. O interessante lembrar, Fernanda, é que o espiritismo é uma filosofia muito nova. Nós temos aí uma filosofia de um pouco mais de 150 anos. Nós lembramos que o Livro dos Espíritos foi publicado em 1857. Em 2007 ele fez 150 anos. Então nós temos aí 2007 para cá, nós temos 155 anos. 155 anos é muito pouco diante de uma religião milenar como o catolicismo, por exemplo, que foi ali, a Igreja Católica foi, digamos assim, fundada no século V, em 400 e alguma coisa, como tendo até Santo Agostinho como fazendo parte desse processo também. E aí então nós temos uma religião de um milênio e meio, e nós temos ali esse tempo de 150. Mesmo nós, que estamos aqui nessa prática, nesse estudo, nesse entendimento, nós estamos começando a nos envolver com essa nova ideia, quebrando aqueles pensamentos antigos que nós tínhamos no passado. Durante muito tempo nós professamos essas religiões. Nós tivemos 1, 2, 3, 5, 10 existências anteriores professando alguma crença, porque é natural que o ser humano busque acreditar em alguma coisa. E nós acreditamos em alguma coisa. A pergunta é, em que nós acreditamos? E hoje nós estamos com um pensamento completamente novo. Alguns de nós temos o contato pela primeira vez com essa filosofia. Alguns outros temos ali a continuidade de um pensamento que era semelhante, mesmo que não fosse espírita, mas que fosse, por exemplo, que fosse sustentado por esses princípios que nós comentamos. Por isso, então, esses pensamentos vão chegar. É importante que a doutrina seja, aos poucos, transformada, seja ajustada dentro das nossas necessidades e das nossas capacidades. Não podemos esperar de uma hora para outra que chegue uma doutrina e se transforme. Nós ficaremos durante muito tempo ainda dentro desse ciclo de aprendizado da doutrina para poder entender de fato o que ele é. Né? Exatamente, é passo a passo, né? Tudo gradual, são mudanças graduais, mudanças lentas. Na próxima existência nós viremos próximos também, reformularemos os nossos pensamentos no mundo espiritual com novos aprendizados. Olharemos para trás daqui uns 2, 3 séculos da nossa existência e pensaremos assim, você lembra quando a gente falava de espiritismo desse jeito? Aí um vai olhar para a cara do outro e vai dizer, como a gente era infantil pensando assim? Que a gente está pensando que as coisas ainda são disputas entre centros espíritas, entre ideias dentro da doutrina. Então nós estamos aprendendo essa nova filosofia. Somos, de fato, desbravadores dessa nova ideia. Embora seja um século e meio depois, imaginemos quem eram os primeiros cristãos um século e meio depois de Jesus. Ele desencarnou lá no início do primeiro milênio. Uns 150 anos depois, os primeiros cristãos estavam ativos ali, eles tinham acabado de sair do contato de Paulo de Tarso. Então eles estavam vivendo ali aquilo que era o mais legítimo, aquilo que era o mais puro. E nós somos hoje esses cristãos da nova era, que estamos vivendo essa nova doutrina. Mas daí a gente começar a formalizar isso melhor, a analisar, demora um tempo. A vantagem é que nós temos já tudo bem definido, temos a nossa razão muito bem desenvolvida, não precisamos mais ficar presos dentro daquele misticismo, sabemos exatamente o que nós queremos. Então com o tempo as coisas vão mudar. O Kardec coloca um comentário para nós aqui, fazer a leitura dele. O Wagner colocou, acho que não pensaremos deste modo, é o mesmo que pensamos hoje, quando nós estávamos no jardim da infância. Né? E a gente vai acrescentar alguma coisa e mudar um pouquinho outra, né, Wagner? Porque aquilo que eu falei, a base mesmo dos estudos que a gente faz hoje, essa base já está bem definida. Né? A codificação para nós é uma base sólida, esse contato que nós temos com o mundo espiritual são portas abertas para a gente poder trazer exatamente esses esclarecimentos. A gente não depende mais de ficar criando imagens, criando ideias. Então a gente certamente está fazendo parte, né, de uma experiência muito mais produtiva do que aqueles que inicialmente criaram essas ideias. Eduardo colocou, né, se dedicarmos, né, mais tempo estudando o espiritismo e menos criticando os irmãos de outras crenças, ajudaremos mais, né? Olha, Eduardo, eu acho que o mais objetivo, o mais efetivo que nós vamos aprender com esse processo todo é o autoconhecimento, é o primeiro passo. Certamente do autoconhecimento nós teremos ali, né, essas divergências diminuirão, as críticas, as agressões, de um modo geral. Né? Nós falamos de apenas nós, falamos da humanidade de um modo geral. Quando o indivíduo começar a se autoconhecer, aí sim ele vai começar a falar, peraí, quem sou eu, de onde eu vim e para onde eu vou? Essas 3 perguntas serão fundamentais para ele começar a questionar aquilo que ele acredita. Peraí, quem sou eu? Eu sou um espírito, de onde eu vim e para onde eu vou?
Aí então a vivência dele dentro das suas próprias crenças vão se transformar completamente, porque ou elas respondem a essas perguntas, ou elas não respondem. De onde eu venho? Não sei. Para onde eu vou? Para o céu e para o inferno? Quem eu sou? Um espírito? Essas perguntas começam a surgir várias indagações. E aí então ou eu me acomodo com esse pouco que eu recebi, ou eu busco cada vez mais. A Suzana colocou, será que teremos alguma surpresa marcante? Eu acredito que não, Suzana. Eu sempre coloco assim que, fazendo uma comparação com a nossa ciência, a ciência terrena, a nossa ciência tradicional, nós lembramos que há 500 anos, quando nós tivemos ali as primeiras navegações, tivemos ali o renascimento da ciência e da arte, tivemos a reforma religiosa. Há 500 anos apenas nós acreditávamos que a Terra era o centro do universo, que a Terra era plana, e nós acreditávamos também, né, em outros princípios mais elementares da ciência. 500 anos depois, nós temos ali as crianças aprendendo isso na escola com a maior naturalidade, sabendo que o Sol é o centro do nosso sistema, sabendo que nós vivemos numa galáxia, sabendo que nós temos ali vários planetas que estão ali em órbita dessa estrela e tudo mais. Então a ciência ela vai se libertando, ela vai esclarecendo aquilo que é o mais grosso, digamos assim. Então são princípios da eletricidade, princípios da gravidade, são a astronomia, a geologia. Então o básico conseguimos. Hoje o que a ciência se preocupa em estudar? Hoje ela procura estudar o átomo, ela procura estudar a energia de um modo mais profundo, ela procura estudar a parte genética. Então a gente percebe que o grosso, saber se a Terra é redonda ou não é, isso é coisa do passado. Hoje a gente está preocupado em estudar o átomo. As religiões funcionam da mesma forma. Elas começaram também assim, trazendo aquilo que era o mais básico. Esse básico já foi ultrapassado. Então hoje nós estamos entrando numa fase de aprofundamento e apuração. Então as grandes surpresas não chegarão mais. Talvez grandes surpresas para aqueles que não ainda têm conhecimento dessa realidade do mundo espiritual, para essas religiões tradicionais, dogmáticas e tudo mais. Então terão aquela revelação, eu não sabia que era assim. Então para nós, eu acredito, essa é uma convicção que eu tenho, né? Eu tenho que ter essa convicção, afinal de contas, abraço essa nossa doutrina de corpo e alma e de coração. Então eu acredito que para nós essas surpresas não virão, não. Nós não entraremos assim, poxa vida, então quer dizer que era assim como era falado? Quer dizer que esse detalhe era dessa forma que funcionava? A gente não vai chegar assim, abrir as cortinas, a gente ficar de boca aberta e dizer, nossa, nunca imaginei que isso existisse. A gente imagina que a coisa existe, a gente só não sabe dos detalhes. Então isso para nós, assim, grandes surpresas, eu acredito que não teremos mais. Só teremos ali aprofundamento daquilo que nós já aprendemos. Fernanda colocou interiorizar os ensinamentos, e isso realmente vem através da vivência pessoal nas diversas experiências, as quais ainda passaremos, né? Então faz parte da nossa natureza esse crescimento. Então vamos para Kardec aqui agora. As ideias só se transformam com o tempo e não subitamente. Elas se enfraquecem de geração em geração e acabam por desaparecer com os que as professavam e que são substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como se verifica com as ideias políticas. Vede o paganismo. Não há ninguém, certamente, que professe hoje as ideias religiosas daquele tempo. Não obstante, muitos séculos depois do advento do cristianismo, ainda haviam deixado traços que somente a completa renovação das raças pôde apagar. O mesmo acontecerá com o espiritismo. Ele faz muito progresso, mas haverá ainda, durante 2 ou 3 gerações, um fenômeno de incredulidade que só o tempo fará desaparecer. Contudo, sua marcha será mais rápida que a do cristianismo, porque é o próprio cristianismo que lhe abre as vias sobre as quais ele se desenvolverá. O cristianismo tinha de destruir, o espiritismo só tem a construir. E de fato era assim. O cristianismo, quando chegou, Jesus, quando chegou aqui no nosso mundo, bom dia pessoal que chegou, quando ele chegou aqui no nosso mundo, ele encontrou religiões muito marcadas por dogmatismo e por um tradicionalismo bastante rígido. Tanto era assim que ele teve que se deparar com os doutores da lei, com os saduceus, teve que se deparar com... no Egito, por exemplo, onde ele viajou para poder ter os seus aprendizados com os cóbidas, que eram religiões bastante rígidas dentro dos seus princípios, e ele trouxe uma coisa completamente nova. Tanto que ele foi condenado pela religião e depois punido pelo Estado.
Então o cristianismo ele teve que desbravar, ele teve que reformar tudo aquilo que já existia. A doutrina chega para nós acompanhando os mesmos ensinamentos, apenas absorvendo novos princípios. Isso que é fundamental, da gente entender que nós não enfrentaremos a dificuldade do passado. Hoje, nós como espíritas não somos mais jogados em arenas, sendo devorados por leões ou sendo crucificados. Criticados sim, mas crucificados não. Criticados por aqueles que ainda não aceitam esses mesmos princípios, tanto que colocam, quando você fala em espiritismo, dependendo da religião, você é rotulado como demoníaco, como satânico. Exatamente porque essa é a única resposta que se tem contra aquilo que vem como contraditor daquele pensamento que eles já aceitam. Mas com o tempo a gente pode perceber hoje, não precisamos observar livros sagrados, a gente tem que ver a realidade. Eu gosto de ver a realidade. Quando você pega uma novela, como essa que está passando agora, Amor, Eterno Amor, que fala sobre a influência espiritual, que fala sobre as habilidades do espírito e tudo mais, isso tem uma audiência enorme. E por que tem essa audiência enorme? Porque é isso que as pessoas buscam. Colocamos um filme espiritualista, não precisamos falar de filmes espíritas, mas coloca um Ghost, Amor Além da Vida, e tantos outros que tem por aí que a gente vai colocando, as pessoas querem buscar, querem explorar essa nova realidade. E ninguém pergunta qual a religião que ela tem. Você não faz entrevista assim, você assiste a essa novela? Assisto. Qual é a sua religião? Ninguém pergunta isso, porque não faz diferença. Porque mesmo que eu frequente aos domingos, aos fins de semana, durante a semana, determinado culto religioso, eu estou ligado na novela. Porque quando aparece aquela personagem, aquela menininha, eu não assisto a novela, mas eu vejo as propagandas, né? Que aparece aquela menininha, que tem aquela habilidade de, entre aspas, criança índigo, e de repente aparece um espírito para falar com ela, as pessoas ficam ligadas, olha que legal, o espírito está falando. Será que é assim? Será que é desse jeito mesmo? Quando que ele vai aparecer? Quando que vai acontecer aquela coisa? A novela Viagem, que foi uma das a mais espírita das novelas, digamos assim, quando acontecia aquilo de ter um processo obsessivo, de ter um mundo espiritual, de ter uma reunião mediúnica, as pessoas ficavam vidradas em cima daquilo. Por quê? Porque elas querem coisa nova. Aquilo que durante milênios, durante séculos foi transmitido como alguma coisa que tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, porque tem que ser assim, as pessoas perguntam, mas não tem nada de diferente que mostre uma realidade pra gente? Aí aparecem esses programas e as pessoas ficam deslumbradas. Por que isso tudo? Porque são ideias novas que estão começando a chegar, que estão tendo essa aceitação. E para que essas religiões dogmáticas estão dizendo assim, mas esses programas na televisão são programas que estão distorcendo a mente das pessoas. Na verdade, as pessoas estão abrindo as suas mentes. Porque aquilo que é fantasioso, aquilo que é ridículo, pela inteligência que nós temos, nós não aceitamos. Nós queremos coisas novas. Precisamos de coisas novas. O Hermes colocou para nós, ontem eu vi uma casa espírita que frequento dizendo que para não mais falar em fluidoterapia, e simplesmente passe. A justificativa é o termo, terapia, ficaria para assuntos médicos, pode essa? Questão de retórica, né, Hermes? Né? Depende, porque muitas vezes, de repente a pessoa fala fluidoterapia, a gente tem que primeiro analisar qual foi a experiência que eles tiveram com essa situação. De repente uma pessoa fala assim, eu estou fazendo fluidoterapia, não preciso mais ao médico. Aí a casa espírita falou, peraí, as pessoas estão confundindo a coisa, não é bem assim. Então pode ser por isso, ou pode ser simplesmente uma questão de capricho, né? De dizer, não posso mais falar isso, não posso mais falar aquilo. Como dizem os espíritos, né, as palavras são problemas nossos, nós temos que nos entender. O Balk colocou, né, a humanidade está precisando de consolo, precisando de esperança, né, Balk, digamos assim. Mas uma esperança real, não é uma esperança fantasiosa. Eu sei que no futuro será melhor, eu sei que no futuro eu serei feliz porque o paraíso me espera e eu vou ficar por toda a eternidade. As pessoas levantam a sobrancelha, dão aquela franzida assim na testa e falam assim, mas como é que é? Tem certeza que é assim? É esse consolo racional, exatamente. A pessoa precisa entender assim, mas espera aí, esse é o caminho. Realmente eu tenho certeza que isso vai chegar. E não simplesmente através de uma fé cega. O Wagner colocou, né, mas se aparecer algum espírito ao lado da pessoa, mesmo sendo espírita, ela sai correndo, porque é exatamente a natureza humana, né, Wagner? Essa natureza humana é um problema, porque se nós temos medo dos próprios encarnados, imaginemos dos desencarnados, principalmente por isso que a mídia está fazendo. Porque a mídia passa para nós hoje aquele fantasma que é o terrível, né? Para quem não assistiu ainda, quer levar um pouco de susto, A Mulher de Preto.
filme que se encontra aí nos cinemas, que mostra exatamente isso. Quer dizer, você entra numa casa, a primeira coisa que aparece é uma mulher de preto para te dar um susto. Faça-me um favor, né? Quando se fala de espírito, ninguém... Pois é, porque não é uma mulher de branco, uma mulher bonita de branco, num parque florido, com coelhinhos e borboletas. Não, tem que ser numa casa abandonada, à noite ela de preto e sendo feia ainda por cima. Então a gente vê que o filme vende aquilo que as pessoas querem comprar. Se eu colocar uma mulher de branco sorrindo e uma mulher de preto de cara feia, 2 salas do cinema, a da cara feia certamente vai ser uma fila maior. Porque as pessoas querem levar susto. A adrenalina no nosso corpo, a gente tem vício por isso. Tem pessoas que são viciadas em academia, porque a gente sabe que a endorfina que vai sendo produzida pelo exercício é viciante, como o chocolate, como qualquer outro tipo de substância. E para outros, começam a fazer o quê? O susto é um vício. Adoro filme de terror. Por quê? Porque ele me provoca sensações que são gostosas. A Fernanda colocou aí em cima para nós. Tivemos mais de 100 cópias de Nosso Lar com legendas em italiano espalhadas aqui na Itália, a nível de reprodução do DVD. É maravilhoso isso, dos lados de cá, né? Pois é, lá no caso, né, na Suíça, na Itália, naquela região onde o catolicismo é muito rígido e o espiritualismo é completamente bagunçado, né? As pessoas têm uma crença. Eu conversava com a Fernanda esses dias, ela me falava que esse período de fim de mundo, de apocalipse, as pessoas criam cada ideia absurda que a gente pergunta como é que alguém pode pensar que as coisas vão acontecer dessa forma. E de repente elas começam a entender que o mundo espiritual é diferente. Não é isso que tem sendo passado. Eduardo colocou, olha que interessante, na novela A Viagem, o personagem ficava vulnerável sempre que bebia. Quer dizer, é um ensinamento muito profundo, né? De você mostrar que o desequilíbrio psicológico faz com que você sofra. E você sofre espiritualmente, não é apenas socialmente. São ideias espiritualmente produtivas. Bom dia, Xanri. Bom dia, pessoal que chegou. São ideias extremamente importantes para todos nós. Vamos em frente. Continua aqui Kardec para nós, então. Deixa eu voltar aqui. Tá, na questão 799. Vamos em frente, senão a gente não consegue terminar esse estudo hoje. 799. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Já que nós temos a esperança de que no futuro será diferente pelos ensinamentos que o Espiritismo abraça, que ele divulga e que ele estuda, como de fato ele pode contribuir? Respondem os espíritos, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está seu verdadeiro interesse. A vida futura não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que pode assegurar o seu futuro através do presente. Destruindo os preconceitos de seita, de casta e de cor, ele ensina aos homens a grande solidariedade que os deve unir como irmãos. Quando se fala de destruir o materialismo, a gente pensa de imediato, quando eu li assim a primeira vez, esse texto, a imagem que me veio é que quando você fala em materialismo, você fala de ateísmo. Pessoas que não acreditam em nada do mundo espiritual. Aí quer dizer, esse é materialista, porque ele só pensa na matéria, e a partir do momento em que o indivíduo morre fisicamente, ele consequentemente morre também espiritualmente. Mas o conceito de espiritualismo é muito mais profundo. Porque embora todos nós tenhamos as nossas crenças, tenhamos a nossa fé no mundo espiritual diferente, na continuidade do espírito e tudo mais, nós vivemos de modo materialista. Como se diz dentro dos estudos que a gente faz, nós estudamos o espírito, nós falamos do espírito, mas não vivemos como espírito. Tanto é assim que a gente briga dentro desse egoísmo nosso, a gente briga por um espaço de trânsito. Quer dizer, eu sou um espírito imortal, eu tenho o universo à minha disposição e eu continuo brigando por uma picuinha de trânsito, por uma questão familiar de espaço, por uma ambição profissional. Então isso para nós é fazer com que o mundo material e tudo aquilo que envolve esse mundo seja muito mais importante do que a minha verdadeira essência. Claro que nós buscamos oportunidade, claro que nós buscamos o conforto, mas do modo como nós nos comportamos aqui nesse nosso mundo, nós estamos matando e morrendo por coisas pequenas. Nós matamos por energia, nós matamos por terreno, nós jogamos aviões em prédios, simplesmente porque os nossos interesses não são satisfeitos. E aí a gente começa a pensar, mas eu sou um espírito imortal, por que eu estou me comportando desse jeito no mundo físico, sendo que eu não pertenço a esse mundo físico? Daí então que vem o Espiritismo mostrar, olha, vocês são espíritos imortais. Aqui não é o seu lugar é no mundo espiritual, porque lá você continua vivendo. Você nasceu lá, você se desenvolveu lá, teve ali as suas fases de experimentações, de experiências do mundo físico, mas você continua pertencendo lá.
Se nós olharmos o nosso passaporte, o passaporte verdadeiro, nós não temos um passaporte dizendo que eu sou brasileiro, italiano, português e chinês. O meu passaporte dizendo que eu sou um espírito. E que a minha nação, a minha pátria, é o universo. Olha só aqui para nós a complexidade desse pensamento, e a gente continua num pensamento tão mesquinho, tão pequeno. Nós somos imortais. Daí então eu penso assim, bom, se eu me preocupar muito com o mundo físico, com as minhas ambições, quando chegar no mundo espiritual eu vou sofrer. Se eu fizer alguma coisa errada aqui no mundo físico, eu vou ter que consertar depois. Aí então a gente vai destruindo o materialismo, como dizem os espíritos aqui, é uma das chagas da sociedade. E faz os homens compreenderem onde está o verdadeiro interesse, que é a vida futura. Que já não é mais aquele mistério, quando você morrer você vai para o céu, para o inferno, ou fica no purgatório. Não, quando você morrer você vai para o mundo espiritual, continuando sendo quem você é. Você vai continuar amando, sofrendo, chorando, aprendendo, ensinando, trabalhando. E você vai continuar o seu progresso tantas e quantas vezes forem necessárias. Essa é a sua realidade, não é aquela fantasia de contemplação das faces de Deus, aquele temor de você sofrer por toda a eternidade. Se você erra, você conserta, é simples assim. E você é um espírito como todos os outros que estão à sua volta. Então você olha para o indivíduo como sendo um espírito, como fazendo parte de uma grande fraternidade, de uma grande família, e você começa então a entender que aquilo que você faz para ele, na verdade você faz contra si mesmo. Isso que é fundamental. A Jo colocou, ainda pensamos que o mundo é único habitado. E a Terra, né? Poxa vida, né? O firmamento é tão grande. Essa já é uma questão que a gente nem entra, Jo, de saber se tem mundos habitados ou não. Mas o fato da gente se entender como espírito imortal, de saber que nós não somos a matéria, já muda completamente os nossos conceitos. E é isso que essas religiões hoje precisam entender, é isso que a ciência precisa entender. De entender a verdadeira natureza do indivíduo. E não simplesmente ficar propagando essa mesma fantasia até chegar uma hora que vai acabar. Hoje as igrejas estão disputando as pessoas pela renda. Quanto que aquela pessoa pode contribuir para poder enriquecer os nossos cofres? Vamos inventar uma mentira daquela igreja, porque a nossa igreja aqui agora é melhor do que a outra. Quer dizer, estão disputando clientes. Não estão esclarecendo. Não estão levando a verdade que elas precisam saber. Levam uma fantasia que todo mundo aceita, mas vai chegar uma hora que essa fantasia vai acabar. Como disseram os espíritos no início, mais 2 ou 3 gerações ainda para que isso aconteça. E olha que na época, eles disseram isso para Kardec aqui na primeira questão, colocaram aqui para nós, né? Deixa eu pegar aqui. Só um instantinho. Kardec colocou aqui para nós. Eu não lembro de que eu vi aqui agora, acabei de ver, mas esqueci, acho que foi Leon Denis. Colocou 2 ou 3 gerações e isso vai mudar. Estava sendo muito otimista, porque até agora, passadas algumas gerações, a gente percebeu que isso não mudou muita coisa não. Exatamente, Francis, empresários da fé. A doutrina da prosperidade, são expressões que a gente vai utilizando que justificam exatamente essa realidade que a gente vive hoje. Né? Exatamente dessa, é isso que eu estou falando, né? Do Valdemiro e Codir Macedo, a gente vê 2 igrejas que chega a dar pena, a gente fica triste. Não por eles, porque eles responderão por isso que eles estão fazendo, mas eu fico triste pelas pessoas que estão ali, presenciando esse tipo de farsa, esse tipo de infantilidade, esse tipo de egoísmo. Pessoas que vão até essas igrejas em busca de consolação e se deparam com essa mentira, com essa exploração. Mais de ou menos disso vai cair. Kim colocou, bom dia Kim, se o cristianismo repete algumas ideias dos 2000 anos, ainda baseada num livro reconhecido como sagrado, ainda assim apenas engatinha na prática, né? 160 anos de espiritismo, ainda é tão pouco tempo, ainda mais trabalhando com livre-arbítrio e reforma íntima. Né? Esses temas são extremamente complexos. As pessoas não sabem o que é livre-arbítrio, as pessoas não sabem o que é reforma íntima, transformação, mas aprenderão, pelo amor ou pela dor, como se diz no chavão que a gente sempre utiliza. Né? A dor sempre faz com que as pessoas esclareçam. A dor sempre tira as pessoas do seu mundo fantasioso. Essa zona de conforto, mais dia ou menos dia, vai ser destruída. E aí, então elas vão ter que entender na prática como devem reconstruir aquilo que perderam. E vão perceber que perderam tempo, esse que é o pior. Balcoco, ainda existe muita ignorância e quem sabe muita inocência. Inocência e ignorância, eu acho que os dois juntos, né, Balk? Ignorância porque as pessoas não compreenderam ainda, e inocência por acreditar naquilo que passa. Como sendo uma esperança furada, uma esperança ilusória, não vão conseguir encontrar isso de fato. Eduardo colocou, muitos vão a essas igrejas para resolver problemas financeiros, fazer negócios com Deus. É a doutrina da prosperidade, que a gente sempre fala. Eu já falei para vocês que eu já vi, às vezes eu estou mudando de canal,
e eu vejo uma dessas pregações, eu paro para ouvir. E parem também, vocês vão ver que experiência interessante que é. O que falam, pegam um livro do passado, pegam um livro do presente, porque Abraão falou há 2.000 anos, há 5.000 anos, não sei quando, e começa a falar, chegam na felicidade do dinheiro, na felicidade do conforto. Dão voltas e mais voltas para cair sempre no mesmo ponto. Porque para você ser feliz, aí vem aqueles depoimentos, né? Porque eu era pobre, eu era infeliz, eu era drogada. Quando eu entrei para a igreja, eu virei uma empresária, meus filhos foram para a faculdade, eu comprei a casa própria. E a gente fica assim, mas é nisso que se resume essa esperança que as pessoas buscam? A esperança de serem felizes agora? É esse conforto que elas esperam? Isso é uma mera ilusão. Deixa eu ver aqui, o Wagner colocou: em geral, elas vão em busca de facilidades. Como em geral também pessoas vão ao centro espírita com a mesma intenção. É da natureza humana, né, Wagner? A gente busca sempre esse conforto. Mas a gente vai entender que, na verdade, o conforto ele é importante. Mas muito mais do conforto é a forma como você o busca. Se é aquela busca desesperada, ou ele é fruto do seu trabalho. A gente busca ajuda, a gente busca o equilíbrio, né? Exatamente, né, Ju? Precisamos fortalecer a fé, o medo e a insegurança dos dias presentes, que os dias presentes levam o homem a resolver seus problemas e suas dúvidas em qualquer lugar. É o esclarecimento, quer dizer, tem a base sólida, onde os seus pés não afundem, onde você está pisando não desmorone, que você consegue caminhar para qualquer direção. Na verdade, muitos pastores trabalham com psicologia aplicada, né, voltadas exatamente para esse interesse, infelizmente. Assim como nós temos pessoas, conheci uma pessoa que trabalhava numa agência de turismo, que ele tinha feito um estudo profundo sobre aquele livro, O Corpo Fala. Cada mensagem que você lança, a gente reage de uma forma do nosso corpo, né? Então, como ele tinha estudado essa psicologia do corpo e trabalhava numa agência de turismo, ele vendia sempre os pacotes que o cliente queria. Nossa, como é que você adivinhou que eu queria ir para esse lugar? Não, porque, sei lá, né? Sei lá nada. Ele estava exatamente quando ele falava alguma coisa, a pessoa se mexia na cadeira, cruzava o braço, levantava a cabeça, olhava para o lado e ele ia lendo os sinais. Então, essa psicologia aplicada é exatamente isso que acontece, né? Vamos lá, então, seguindo aqui. Na questão 799, 700 e 800. 700 nada. 800. Não é de temer que o Espiritismo não consiga vencer a indiferença dos homens e o seu apego às coisas materiais. Fala exatamente dessa resistência que as pessoas têm de se transformarem, né? A resposta seria conhecer bem pouco os homens, pensar que uma causa qualquer pudesse transformá-los como por encanto. As ideias se modificam pouco a pouco, como os indivíduos, e são necessárias gerações para que se apaguem completamente os traços dos velhos hábitos. A transformação, portanto, não pode operar-se a não ser com o tempo, gradualmente, pouco a pouco. Em cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo vem rasgá-lo de uma vez. Mas mesmo que só tivesse o efeito de corrigir um homem de um só de seus defeitos, isso seria um passo que ele faria dar, e por isso um grande bem, porque esse primeiro passo lhe tornaria todos os outros mais fáceis. Então, na verdade, é aquela história. Nós, como sempre, né, nós, seres humanos, somos muito impacientes, muito impulsivos e muito imediatistas. A gente gostaria de ver a coisa acontecer agora. A nossa geração hoje, dentro da nossa visão, é a geração escolhida para se transformar. Mas a visão do mundo espiritual é diferente. O tempo no mundo espiritual é outro. Eles não olham um momento, eles olham o contexto. Quando começou aquilo, vai se transformando, as gerações vão se sucedendo, os indivíduos vão crescendo, e depois eles se transformam. Isso pode demorar quanto tempo? 3, 4, 5 séculos? Provavelmente. Lembra que nós estudamos recentemente sobre a história da evolução do homem, dessa parte antropológica, e a gente lembra sempre, né, que ele vai se mudando. Então a gente vê o conhecimento, o pensamento, os sentimentos, as crenças vão se modificando. A escravidão acabou no Brasil há pouco tempo, há 100 e poucos anos. Nós acreditávamos que era legítimo você ter um escravo dentro da sua casa. Hoje nós combatemos a escravidão com todas as nossas forças. 150 anos para mudar esse pensamento. Os escravagistas estavam aí já lutando, suando para poder trazer um novo pensamento. As coisas mudaram. Então 200 anos para o mundo espiritual é muito pouco. Para nós é muita coisa, porque a gente vive apenas ali por volta dos 74 anos dentro da expectativa de vida do brasileiro.
Mas para o mundo espiritual, um espírito que leva 300 anos para se transformar, não tem nada demais. É o tempo dele, ele é imortal. Ele tem todo o tempo do universo para poder se transformar. Quanto mais rápido, melhor. Mas dentro da nossa fase de evolução, as coisas demoram um pouco. A gente tem que quebrar muita pedra ainda para poder destruir aquela estrutura antiga e começar a construir uma nova. Quem colocou noticiário é violência, nas propagandas é vendida a paz. Tudo correto e ideal. Nessas técnicas de semiótica, iludem e ajudam no desenvolvimento do materialismo. Sim, sem falar na sedução, né? Que é o tempero desse grande cozido que você colocou agora aqui. Coloca a sedução, a beleza, o prazer, a satisfação. Tudo envolvendo tanto a parte da violência como das propagandas. Eduardo colocou, levando em consideração que o espiritismo é tão novo, provavelmente não fomos espíritas nas encarnações anteriores. Será que estudamos eles antes de encarnar para aceitar com tanta facilidade? Na verdade, Eduardo, aquilo que eu coloquei para vocês, o espiritismo, como filosofia, como uma doutrina estruturada, ele é muito recente. Mas os pensamentos, as ideias que o espiritismo abraça de reencarnação, de influência espiritual, de causa e efeito, sempre esteve presente na história da humanidade. Então, a gente talvez tivesse passado por alguma doutrina, por alguma experiência. Eu trouxe para vocês certa vez criamos ali criamos uma fantasia, vamos dizer assim, uma ficção para poder explicar tudo isso. Eu era um católico como outro qualquer, mas de repente eu tinha sensações, eu tinha visão, eu tinha assim algumas ideias que ficavam martelando na minha cabeça. E aí então eu comecei a aceitar novas e novas ideias e tudo mais. Quando chegou a doutrina espírita, ela veio de uma forma conceituada, de uma forma definida e estudada. Mas durante muito tempo esses pensamentos eram presentes na história da humanidade. Reencarnação, será que tem alguma coisa além? Será que esses questionamentos são legítimos ou não? E coisa e tal. Faz parte da nossa evolução, né? Indicamos outras crenças reencarnacionistas, iniciados em outras crenças reencarnacionistas, ou mesmo intuitivas, Eduardo. Não precisa ser necessariamente você estar iniciado nela. Às vezes eu tenho a sensação de que eu já vivi em outro lugar, de que alguma coisa no futuro me espera. São sensações e experiências que a gente vai vivendo. Né? Basta ver, por exemplo, quem são aquilo que eu sempre falo para vocês, quando se fala sobre doutrina espírita, nós falamos a partir de Kardec. Mas, mais uma vez, ela não foi criada por espíritos espíritas. Ela foi criada por espíritos que conheciam essa verdade do mundo espiritual. Sejam eles católicos, filósofos, protestantes, cientistas, eles vieram trazer ideias novas. Vem um espírito, por exemplo, Santo Agostinho veio dizer assim, olha, a reencarnação é a lei natural da evolução do espírito. Santo Agostinho era um santo católico. Quer dizer, dentro dos títulos humanos, o espírito tem contato com a verdade independente dos títulos, dos rótulos que nós demos a eles. Então, na verdade, nós podemos ter tido contato com essas novas experiências, fazendo questionamentos. Muitos de nós já fomos queimados por termos experiências diferentes. Fomos condenados pela igreja, pelas instituições religiosas. Alguns de nós éramos médiuns. Alguns de nós éramos rebeldes. Basta lembrar, por exemplo, o próprio... me fugiu o nome dele. Gente, é colocado como a reencarnação a reencarnação passada de Kardec. Me lembrem aí. Ele foi um padre que foi pego pela Inquisição. John Hus, obrigado. Antes disso, quem era John Hus? Antes de John Hus, vocês lembram? Mas John Hus mesmo. Ele era um teólogo. Ele era um teólogo que era completamente contra aquilo que a igreja pregava. Ele era reencarnacionista. E era teólogo, ele era um frade católico. Tem um filme a respeito, né? Eu tenho inclusive ele, né? Bem interessante. Então, quer dizer, ele era religioso, ele fez o seminário, ele participava disso, mas ele era reencarnacionista. Ele se opôs tanto à igreja, aos conceitos da igreja, que foi pego pela Inquisição e foi queimado vivo. Então, quer dizer, a gente não precisa abraçar filosofias felizes daqueles que conseguiram fazer parte da iniciação dessas novas doutrinas. Mas muitos não fizeram, mas a gente tinha essa ideia. Não é possível que seja assim. Sócrates e Platão passaram pela mesma coisa e tantos outros por aí afora. Wagner colocou isso mesmo, pessoas reencarnam trazendo as ideias, ou esses conceitos de outras existências. Então, como nós já alimentávamos essas ideias, a gente está em casa. Quer dizer, você chega, encontra uma doutrina pronta, que fala tudo aquilo que você quer. Querem um exemplo? Dr. Bezerra de Menezes. Para quem assistiu ao filme dele, que fala da biografia da vida dele, ele era católico praticante. De repente ele teve contato com o Livro dos Espíritos e falou, eu já vi tudo isso daqui que está sendo falado. Foi excomungado pela igreja e foi rejeitado pela família.
Quer dizer, a gente tem esses ensinamentos intuitivos quando a gente, no mundo espiritual, entende exatamente qual é essa realidade. O Balk colocou, eu realmente não sei como viveria sem a possibilidade de estudar o Espiritismo. Nós colocamos isso no passado, Balk. Passado não, há pouco tempo, fazendo um estudo aqui na nossa sala. E a gente falou assim, né? Se você pode ser espírita ou não. Se você não fosse espírita, o que você seria? Aí uns colocaram assim, eu não seria nada, eu seria só espiritualista, eu seria esotérico, eu seria budista, seguiria Seisho no Ie. Cada um foi colocando uma ideia nova, mas a gente percebe que dentro dos nossos conceitos, a gente não consegue mais voltar para os dogmas do passado. A nossa cabeça já está formada dentro dessas ideias, a gente já as tem como certeza. Só falta, na verdade, a prática, né? Porque na teoria a gente está bem embasado. Na prática, como é na prática? Como é que eu vou entender na prática a reencarnação? A gente não consegue. A gente não tem lembrança do passado, a gente não consegue prever o futuro. Mas a gente espera que isso aconteça. Então, na teoria, a gente está todo mundo sabe da influência espiritual, feliz daquele que é médium, ou infeliz, né? Não sei, de acordo com a experiência de cada um. Então, mediunidade para nós é teórica, reencarnação é teórica, processos obsessivos muitas vezes são teóricos. Mas na prática, quando a gente tiver isso na prática, aí então a gente fecha a porteira. Pronto, já sei tudo que eu precisava saber, que eu queria saber. Vamos lá então seguir em frente, pessoal. Questão 801. Por que os espíritos não ensinaram desde todos os tempos o que ensinam hoje? Perguntas que todos nós já fizemos, né? Por que as coisas não foram mais fáceis no passado? Vocês se lembram que eu comentei com vocês que as parteiras na Idade Média eram classificadas como bruxas e queimadas pela Inquisição? Uma parteira. Imaginem se por acaso eu fosse um médium psicógrafo. Coloquem Chico Xavier na França no século XV, para vocês verem o que acontecia com ele. Ou seja, tudo no seu tempo. Como dizem os espíritos aqui, guilhotina nada, era fogueira mesmo, né? Mas guilhotina veio depois. Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem o seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou desfiguraram, mas que atualmente podem compreender. Pelo seu pensamento, mesmo incompleto, prepararam o terreno para receber a semente que agora vai frutificar. E a gente volta para poder dar uma ilustrada nessa colocação, aquilo que eu li. Aliás, pessoal, eu fiz aqui uma sugestão de um livro muito interessante que eu descobri que eu não conhecia, de Leon Denis, chamado Síntese Doutrinária e Prática do Espiritismo. Vocês podem encontrar tanto na versão digital, como também podem comprar, se vocês quiserem, o Wagner, do nosso livreiro de plantão, pode fornecer para vocês. Então é um livro muito interessante que traz para nós os fundamentos básicos da doutrina através da visão de Leon Denis, naturalmente apoiado e sustentado pela codificação. Então, Síntese Doutrinária e Prática do Espiritismo, um livro de Leon Denis muito interessante, de perguntas e respostas, que vale a pena vocês terem contato. Eu fiquei muito surpreso quando eu tive contato com ele. Mas eu li a introdução aqui desse... não está mais vendendo o livro? Então, pessoal, livrarias. Vou no Google, o que vocês acham? Então, aqui nesse livro, fiz aqui a leitura dessa introdução, a introdução do livro, para fazer a introdução do nosso trabalho, um trechinho. Então ele diz o seguinte: o espírito humano deve submeter a certas regras sua marcha evolutiva e seus procedimentos lógicos. Está na sua natureza não passar a uma verdade senão quando já tenha assimilado a primeira, e de percorrer assim toda a série de princípios sem omitir um só de seus elos. Ou seja, a natureza não dá salto, o raciocínio não aparece de uma hora para outra, a lógica depende de um processo, e no caso, o homem, para poder entender o mundo espiritual, ele precisa, desde acreditar naquilo que é mais básico transmitido pelas religiões, até ele começar a se desprender dos conceitos que para ele já não são mais interessantes e começar também a criar conceitos novos. Então faz parte do nosso aprendizado, por isso que eles colocam, não adianta você querer ensinar uma coisa para quem não pode aprender. Nós, que hoje abraçamos o Espiritismo, certamente já o rejeitamos no passado. Tenham essa certeza. Se alguém um dia chegou para você e falou assim: olha, sabia que eu tive um sonho, que eu imaginei que estava reencarnado? Aí a gente tampou a boca da pessoa e falou: não fala isso alto que todo mundo vai ouvir. Hoje a gente fala: eu sou um espírito encarnado. Então tudo acontece no seu tempo. Tudo depende de um processo evolutivo.
num processo de crescimento. Então aqui, pelo seu ensinamento mesmo incompleto, os passados, os antigos, prepararam o terreno para receber a semente, que agora começa a florificar. Quer dizer, nós estamos aqui semeando a terra, estamos ali regando a semente, esperando dar os frutos. Tudo bem tranquilo. Tá? Citando foreshadow de Kim, passa por favor aqui pode colar na área de texto, que está valendo o pessoal baixa, tá? Não tenha receios não. Tá, esse livro é de domínio público, então a gente não tem problema. Tá? Leon Denis já é de tantos anos. Então pode colar aqui na área de texto que o pessoal baixa, por gentileza. Se você não conseguir, passa para nós, para a Vaninha, que aí então por PVT que ela passa para você. Vamos lá. Questão 802, para a gente poder finalizar aqui o nosso trabalho, que está bem no finalzinho já. Não é pirata, Wagner, é alternativa. Tá? Presta bem atenção. Presta atenção no serviço. 802. Tá? Porque eu falo para vocês que eu não tenho receio em transmitir conhecimento. Esse é a grande questão. Se nós ficarmos prendendo o conhecimento por falta de opção, a gente acaba ficando presos na limitação da matéria. E eu acho que conhecimento tem que ser divulgado ao máximo. Tá, ali, a Vaninha colocou, para quem quiser encontrar esse livro, ele é muito interessante, tá, gente? Vale a pena vocês baixarem e fazerem a leitura, porque são perguntas e respostas bem simplesinhas. Tá? Tá, passou de outro local, tá, o Eduardo está colocando como opção também para quem quiser, para quem não conseguir acessar o link que está um pouco mais acima. Questão 802. Desde que o Espiritismo deve marcar um progresso da humanidade, por que os espíritos não apressam esse processo através de manifestações tão gerais e patentes que pudessem levar à convicção aos mais incrédulos? Essa é uma pergunta que eu sempre fiz. Não seria mais fácil os espíritos abrirem as portas do mundo espiritual e começar a sair espírito para tudo quanto é lado para dizer que eles estão vivos? A gente pode imaginar o caos que isso aconteceria. Eu sempre falo que a fé das pessoas é aquilo que dá sustentação a elas. Quando a gente viola essa fé, significa que nós estamos tirando delas o direito de crescer. Daí então os espíritos dizem as mesmas coisas, felizmente não em concordância com aquilo que eu penso também. Aliás, eu concordo com aquilo que eles dizem. Que é exatamente isso. Não adianta a gente querer colocar na frente da pessoa alguma coisa que não faz parte da sua natureza, porque ou ela vai perder completamente a esperança daquilo que ela acreditava, ou ela vai enlouquecer. E se nós fizermos com que esses milagres, com que essas aparições, as manifestações acontecessem, as pessoas entrariam em pânico. Até porque também o mundo espiritual não viriam só espíritos sábios, viriam também os espíritos infelizes, os espíritos ignorantes, fazerem e acontecerem. Porque seria muito mais fácil se todos nós nascêssemos médiums, né? Só que pela quantidade de débitos que nós temos, e de equívocos do passado, a gente enlouqueceria. Então os espíritos respondem: desejaríeis milagres, mas Deus os semeia as mancheias nos vossos passos, e tendes ainda homens que os negam. O Cristo, ele próprio, convenceu os seus contemporâneos com os prodígios que realizou? Não vedes ainda hoje os homens negarem os fatos mais patentes que passam a seus olhos? Não tendes os que não acreditariam, mesmo quando vissem? Não é por meio de prodígios que Deus conduzirá os homens. Na sua bondade, ele quer deixar-lhes o mérito de se convencerem pela razão. Kardec fala sobre isso exatamente lá no início do Livro dos Médiuns, no método, vocês lembram? Qual é o método que você pode transmitir o Espiritismo?